Não abram mão do cuidado com a sua casa. Porque muitas vezes a pressão que vem da igreja sobre os filhos do pastor é uma pressão excessiva, porque o ministério é meu, o chamado é meu, não do meu filho. A paz! Olá, meu amigo, meu irmão. Esse aqui é o podcast Liderança. Eu sou o pastor Klaus Piragini, o podcast da Igreja Quírios. E é um privilégio ter você aqui. É uma alegria poder estar junto com você falando sobre liderança. Nesses últimos 3 anos, Deus tem derramado graça. E algumas pessoas muito especiais, eu já tive a oportunidade de gravar um podcast com elas. E hoje a gente vai ter um tempo aqui com uma pessoa incrível, um dos jovens que eu acredito que são das referências do nosso país, dessa geração de pastores, de ministros, que Deus tem levantado uma geração que impacta, uma geração extremamente importante, que hoje Deus está usando aqui no nosso país, que é o pastor Ricardo Brunelli, um querido, um amado aqui. Ele vai contar um pouquinho da história dele, mas eu conheço a família Brunelli, acredito que uns 15 anos ou mais, 20 anos atrás, através do pai, né, do seu pai, né, Walter Brunelli, que foi um tempo assim especial que a gente teve assim na televisão, conhecimento e tudo mais, né? É verdade. Mas hoje eu quero que você conte um pouquinho da tua história, meu amigo querido. Primeiro eu vou começar assim para a gente abrir assim, né? Conta um pouquinho do teu chamado, como é que Deus intensificou, porque eu sei que você foi morar fora, estudar, fez um monte de coisa, depois Deus pegou você. Conta para mim. Primeiramente, pastor Klaus, é uma alegria estar aqui. Obrigado. Uma alegria estar com o pessoal da Quírios, uma igreja tão querida, que é uma referência na nossa cidade e uma referência, por que não dizer, para essa nação. A gente tem tido a oportunidade de caminhar junto aí nos últimos tempos. Que privilégio. E o Senhor tem nos dado essa alegria, essa graça. O Senhor tem derramado muito sobre a nossa vida também. Louva a Deus por isso. É uma alegria poder estar aqui também nesse lugar e sabendo que tanta gente tão relevante já passou por aqui. Para mim, assim, eu me sinto o menor da casa. Você é um príncipe, a gente sabe disso. Obrigado, E pastor. assim, uma das pessoas que Deus aproximou esse ano foi você, que foi um privilégio para mim. Obrigado. Muito obrigado, por pastor você ter aberto Klaus. o coração pra gente aqui. Obrigado, e obrigado também por ter essa oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Aí, bom, nosso chamado, ele acontece dentro de um contexto familiar, né? De uma família de pastores, uma família que trabalhou desde a fundação das Assembleias de Deus. Nossa família tem aí muitos anos de fé. A família conta, né, que quando o fundador da Assembleia de Deus, o pastor Daniel Berg, ele estava indo embora para a terra dele, né, para a Suécia, meu tio avô, o tio do meu pai, que é o mentor dele, pastor Delfino, foi buscá-lo na casa dele, que era ali na vizinhança, em Santo André, passou na casa da minha avó para o pastor Daniel Berg almoçar ali e tal, orou pela família, orou pelo meu pai, e esse tio avô foi levá-lo no aeroporto. Então, olha desde onde vem, né? Sim. Uma família com mais de 60 pastores e todos muito espalhados. E eu sou filho do Walter Brunelli, que é, de todos da família, aquele que enveredou pela área do ensino teológico, né? Sim. Então foi pioneiro aí dentro dessa área de ensino teológico, uma das primeiras faculdades teológicas de São Paulo, que é a EST, né? Escola Superior de Teologia Evangélica, foi fundada por ele. E numa época que, assim, não era muito comum o pentecostal estudar, né? Não era exatamente isso que eu ia falar. A nossa família, a partir do meu pai, veio com essa ideia de que, tanto que meu pai foi estudar na Teológica Batista, porque não tinha faculdade teológica das Assembleias de Deus, tinha Instituto Bíblico, mas não tinha ainda uma faculdade em nível superior. Então, a gente veio caminhando muito nessa área. E o meu chamado ministerial, obviamente eu nasci nisso, eu fui criado nesse contexto, mas ele acontece na minha adolescência ali, com uma chama mesmo de Deus queimando. Fui para a área da música primeiro, né? Fui gravar disco e tudo mais. Eu peguei muito essa fase, eu lembro disso. Cantei. Eu costumo dizer agora que eu tô aposentado. O pessoal fala, canta, mas eu tô aposentado. Eu falo, mas quem canta não esquece. Lá no Rick Warren você ministrou muito, meu amigo. Lá, teve um culto lá que você foi puxando os hinos assim.
E eu vou dizer pra você, eu fico arrepiado de falar, ó. Eu chorei. Assim, aí você vê com uma música antiga, depois você vê com uma mais nova, você foi fazendo assim um movimento com as músicas, e Deus foi trabalhando ali. Deus deu um dom maravilhoso. Viu? Graças a Deus é que aquilo que a gente recebe de Deus não sai de nós, né? A Bíblia diz que a unção é dada sem arrependimento, né? Sim. Graças a Deus por isso. Verdade. O que foi recebendo ao longo dos anos ficou, né? E hoje a gente acaba usando mais o púlpito na área da pregação e tudo mais, mas como é bom também ter algum pé na música, muitas vezes no meu púlpito, quando eu estou pregando, seja na minha igreja sede ou em qualquer uma das igrejas onde eu sou chamado para pregar, e Deus move para uma canção, alguma coisa assim, se tem um piano perto, se tem alguma coisa perto, aí dali vai, né? Então tem sido assim, graças a Deus. Que legal. E o chamado se deu dessa forma, e aí a gente vai aprimorando. Porque eu vejo, pastor Klaus, que o chamado, ele é algo que vem como um diamante. É uma preciosidade de Deus, mas ele vem bruto, né? E a gente precisa lapidar o nosso chamado, entender o nosso chamado, né? E quanto mais a gente caminha em direção a esse chamado, mais a gente aprende sobre ele, sobre aquilo que Deus deseja de nós, porque o chamado é dele. Sim. Está sobre nós, mas vem dele. Sim. Então a gente vai entendendo melhor qual é a área, de que maneira específica, porque Deus não chama ninguém para tudo. Sim. Cada um é chamado para uma área. Deus, ele vai nos colocando e vai nos preparando e nos moldando. Você definiu muito o chamado do seu pai de ensino. Como que você definiria o seu de expansão? Uau, é um chamado de plantio de igrejas. É um chamado nessa área. Dizer, enquanto teu pai foi fundamentando a igreja e estruturando o ensino, Deus te chamou para expansão. Eu penso que eu tive que trilhar, eu acho que todo pastor é meio que clínico geral, né? Tem que ser, né? Você tem que saber um pouco de cada coisa, você tem que ser um pouco apóstolo, você tem que ser um pouco profeta, você tem que ser um pouco mestre, um pouco pastor, um pouco evangelista, tem que ter esse conceito dos 5 ministérios. Agora não adianta todo mundo querer ser especialista em tudo. É meio que, não vou dizer que é impossível, que para Deus nada é impossível, mas você atuar nos 5 ministérios é até um tanto quanto presunçoso, talvez, né? Eu acho que nenhum médico ele tenta ser cardiologista, neurologista, pediatra, ortopedista ao mesmo tempo. Então, precisa um pouco de uma especialidade, você precisa mergulhar um pouco mais nisso. Então, eu andei por todas essas áreas um pouco, claro, como todo pastor, mas o que queimava meu coração desde sempre era a abertura de igrejas. A multiplicação de igrejas, eu entendo missões, fiz faculdade de teologia com ênfase em missiologia, e eu entendo que missões acontecia muito de, vamos enviar um missionário, de repente o missionário passa a vida inteira sofrendo, e volta, não tem estrutura, e aí o missionário acaba reclamando da igreja que enviou, porque deixou sozinho. Sim. Então eu comecei a entender, mas será que é pra gente ir em missão, ou talvez o chamado de Paulo faça mais sentido? De você enviar pessoas, mas você plantar igrejas e ali elas permanecerem e ali elas florescerem. Com uma liderança local e tudo. Porque a palavra de Deus diz, eu edificarei a minha igreja. Verdade. Né? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, para a gente se fortalecer fora das 4 paredes da nossa igreja, é só através da própria igreja em outras extensões, em outros lugares. Sim. Né? Agora, como é que você pensa sobre expansão? Porque eu acho assim, pensando em igrejas, né, que é a tua expertise, né, mas também pensando em quem está num trabalho, num negócio, qual é a mentalidade para expandir? Porque, por exemplo, muita gente tem medo disso, né? Eu escuto muitos pastores falando assim para mim, não abre igreja não, porque igreja filial dá muito trabalho, dá muito dinheiro, gasta muito dinheiro. Mas assim... Vamos lá, conta para nós o outro lado aí. Eu acho que tudo dá trabalho, né? Eu acho que a pessoa que monta uma barraca de fruta, se ela pensar que vai dar trabalho, porque fruta dá bigato, porque fruta é pesado para carregar a caixa da fruta e tem validade, estraga, ele não sai de casa. É verdade. Né? O cara que resolve ser motorista de aplicativo vai falar, poxa, mas o carro, eu vou andar, vai gastar quilometragem, vai gastar pneu, vai gastar óleo, vai gastar gasolina, eu vou ficar em casa. Então, eu acho que é sobre tudo, dá muito trabalho. E quando você lida com gente, o trabalho é redobrado, porque o pessoal é especialista em criar trabalho. Né? Então...
gente é especialista em criar trabalho. Criar trabalho, Mas a gente, eu acho que a primeira coisa... alta do Busga. É verdade. Porque o chamado, ele vem, no pacote do chamado vem o trabalho, vem o problema, vem a dor, vem a luta. Então não adianta sofrer por antecipação, não vai ser difícil. Jesus disse, no mundo tereis aflições, então essa é uma promessa. Qual que é a base da expansão para você? Como é que começa assim? O plantio de igrejas, se a gente pensar na igreja primitiva, eles começavam pequenos e muito pequenos, nas casas. Por quê? Porque eles não tinham templos, eles não tinham estruturas, então era aquilo. Então era nas casas, era baseado num formato de 2 ou 3 reunidos, a presença de Deus ali, e então vamos derramar isso sobre outras pessoas, e aí vem o evangelismo, vem o discipulado após o evangelismo, vem o crescimento espiritual. Então nada mudou. Do mesmo jeito que Deus não mudou, a maneira de abrir igrejas não mudou. O que a gente cria são metodologias, são estratégias, mas no fim do dia é a mesma coisa, as pessoas continuam sendo pessoas carentes do amor de Deus. Então, eu vim da Assembleia de Deus, nós somos ainda a Assembleia de Deus, ainda que eu digo não que a gente queira deixar de ser, mas nós nos modernizamos um pouco, nossa igreja não é uma igreja de usos e costumes, não é uma igreja que o pessoal fala de parede branca, né? Não pela cor da parede também, que esse não é o meu problema, mas é uma igreja que se modernizou, até porque ela está dentro de um contexto da maior metrópole do hemisfério sul. Então não adianta a gente ficar aqui achando que a gente vai manter o jeito de 50 anos atrás. E entendendo isso, pastor Klaus, nós vimos que o modelo da Assembleia de Deus de plantio de igreja é um modelo que funciona, desde que é adaptado ao nosso tempo. Legal, quero saber isso. Então como é que a gente faz? Uma igreja, ela começa com pequenos grupos. Então tem gente que chama de célula, tem gente que chama de modelo de discipulado 1 a 1, tem gente que chama de link, cada um dá o nome que quiser, mas o fato é que a nossa denominação faz isso desde sempre. Como é que uma Assembleia de Deus começa? Aí ela começa na casa de alguém, com um culto de oração, e vai reunindo, e abre a Bíblia, e canta um hino, e vai, mesmo às vezes sem metodologia, ou com metodologia, que é como fazemos hoje. Só que chega uma hora que a casa fica pequena. Chama os vizinhos, chama os amigos, familiares. E chega uma hora que não cabe na sala. Não é assim? Aí, se a cozinha é grande, fica na cozinha, mas uma hora o que faz? Vai pra garagem. E não é que a gente chama muito igreja de garagem? É isso. Aqui eles começaram numa garagem, então, vai pra garagem e vai crescendo. E o que acontece? Chega uma hora que fica inviável. Por quê? Porque a garagem fica cheia, incomoda os outros vizinhos, faz barulho demais, e chega uma hora que precisa ir para um lugar. E é o famoso momento que aluga um salãozinho e vai fazendo desse jeito. O que a gente fez? A gente aperfeiçoou um pouco isso. Né? Legal. Então, a nossa garagem não necessariamente é uma garagem, mas muitas vezes a gente pega uma casa, uma segunda casa, uma terceira casa, uma quarta casa no mesmo bairro, e num determinado momento a gente vai para um salão temporário. Então, mas como assim? Pega uma casa, segunda casa, terceira casa? Então, por exemplo, a gente tem uma casa fazendo o que a gente chama de BL, que é Bereana no Lar, que muitos chamam de célula ou de qualquer outro modelo. Mas a gente já tem uma intenção de que aquilo vire uma igreja. Sim. Né? Então, tem alguém ali trabalhando a partir de um material dado, um material acompanhado, uma estrutura de pequeno grupo. E aí, essa casa, com mais uma outra casa no mesmo bairro, com mais uma terceira ou quarta casa no mesmo bairro, você reúne aí 20, 30, 40 pessoas. Entendi agora. Chega uma hora que você fala assim, pô, vamos juntar essa turma? E vamos para um salão temporário? A gente vai fazer uma vez por mês um encontro dessas casas num salão de um hotel, ou num salão de um buffet, ou no salão de festas de um prédio de um deles. E aí reúne outra vez, aí reúne a terceira, a quarta vez. O próprio povo diz assim, e aí pastor, quando é que a gente vai fazer uma igreja aqui? É meio natural. Legal. Então é um orgânico que não é orgânico, né? Não, mas é bem interessante, é orgânico, né? Porque eles vão se juntando, vão se conhecendo. E num determinado momento a gente fala, ok, então vamos falar sério? Que tal isso aqui virar uma igreja? Ou legal e tal. Então, a partir dali, ou um deles vai ser levantado para ser o dirigente local, se já é um presbítero, se já é um pastor, ou se é apenas um membro da igreja, mas que tem um chamado e uma vocação, né, para ser impulsionado a isso. Ou a gente vai pegar algum dos nossos pastores e vai enviar. Então, existem as duas formas. E a partir daí... Eu quero uma pergunta. Sim. É bem simples, assim. Eu achei fantástico essa história das casas. Eu tenho um lema aqui, quando uma pessoa abrir 7
ligas, a gente chama de ligas, né? A gente abre uma igreja, né? Mas a pergunta que eu vou fazer, essas casas são abertas pela mesma pessoa, né? Essas casas que você falou, ou elas são casas que você foi abrindo com outras pessoas? No nosso caso, a gente tem um coordenador desses pequenos grupos. Certo. Uma pessoa que cuida disso em cada igreja local. Nossa. Então, esse coordenador, ele visita essas casas num esquema de rodízio, mas cada casa tem um líder. Cada lugar tem... Então, necessariamente não é a multiplicação da célula dele. Não, porque assim, no nosso modelo, ele não é tão organizado quanto o modelo de células. Imagina se eu fosse, né? Eu cresceria até mais, porque tem gente que não, tem metodologia, chegou no número, multiplica e tal. Eu acho incrível isso. Não é o nosso caso e nada contra. E por ser um modelo mais assembleiano. Exato. O nosso modelo, ele acontece muito naturalmente. Sim. E a gente tem, aos poucos, melhorado esse modelo. Mas chega um tempo em que eles se reúnem. E eles se reúnem em um determinado lugar e a gente coloca um nome. Fala, vocês vão ser a Bereana tal bairro, né? E aí eles vão para um salão, para um lugar, para um hotel, para alguma coisa assim. Legal. E aí a coisa começa a funcionar. Você fala assim, pera um pouquinho, gente, vamos começar a contribuir aqui? Só para a gente ter uma noção, eles começam a contribuir para um caixa próprio. E esse caixa começa a olhar e fala, para em pé. O que é isso? Dá para pagar um aluguel de um imóvel, dá para manter uma ajuda de custo de um pastor em tempo parcial. Então vamos começar? Então o pastor, ele trabalha fora, mas ele é de tempo parcial. Quando chega num determinado tamanho esta congregação, agora já é uma igreja, agora já está num lugar, já tem uma placa, já tem horário, já tem metodologia, já está funcionando, tem liturgia, chega um determinado momento que o próximo passo é pastor de tempo integral. Então hoje nós já temos algumas dezenas deles. Né? Agora uma pergunta, quando que você definiu que essa igreja, por exemplo, elas estavam nas casas, você alugou um salão, mas não alugou de domingo, você fez durante a semana, né? Sim. Quando você disse, agora vão para os domingos? No momento que a gente inaugura a igreja. Ah, tá bom. Entendi. Naquele momento, eles passam a ter o culto de domingo. É até um momento muito lindo, porque é como o momento em que você casa um filho, né? Eu nunca casei um filho, mas eu já fui um filho que casou, né? Então é aquele momento que você fala pro seu pai, pra sua mãe, que você dá aquele abraço e fala, tchau, eu tô indo pra lua de mel, quando eu voltar não moro mais na sua casa, né? Então é um momento de virada de chave. Esse momento nosso é o dia da inauguração. Então normalmente a inauguração acontece numa sexta ou num sábado. Então a gente vai lá, inaugura a casa cheia, lotada, gente pra fora, porque as outras vão, celebram, presenteiam e tal. No dia seguinte a gente fala, gente, amanhã é vida real, tá? Amanhã estão só vocês aqui, então não sei quem de vocês aqui que toca, então agora você é o cara do louvor, hein? Ó, você que cuidava lá daquele pequeno grupo na porta, agora você vai cuidar da porta aqui. E eles precisam nascer. E eles têm espelho, porque eles estão olhando para a igreja mãe, eles estão olhando para as outras que já se multiplicaram, e eles têm espelho. Então, aqueles que são os novos diáconos vão estar com a liderança diaconal, aqueles que são os novos voluntários vão estar com a liderança de voluntários, aqueles que são os novos músicos vão estar com a liderança de músicos, os da área técnica, e vão se juntar, porque nós somos, isso é um diferencial, pastor Klaus, eu digo que nós somos uma igreja só, em diferentes endereços. Então, existem igrejas que caminham e tomam a sua própria independência, nós não. Nós não temos a ideia de independência, nós não somos independentes em nenhum dos nossos endereços. Nós somos uma só igreja, cada uma olhando para a sua necessidade e realidade local, mas sendo uma só igreja. Muito bacana. Agora, vamos pensar, se você trouxesse isso para uma empresa, como que você faria? Na verdade, posso confidenciar algo aqui? Claro, claro. Só para os nossos 100 mil seguidores. Na verdade, eu não traria isso jamais para uma empresa, porque eu trouxe isso do mercado. Eu vim de lá, né? Antes de ser pastor, eu fui empresário, eu fui dono de empresa, sendo filho de pastor, de uma família de pastores, mas eu primeiro fui para o mercado. Sim. Então, quando eu assumi ministério, eu trouxe o conhecimento do mercado para dentro com ressalvas, senão daqui a pouco vai ter gente colocando aí, igreja CNPJ. Não é isso, irmão. Mas eu trouxe tudo aquilo que tem de bom. Sim. Eu trouxe o que tem de bom. E lá fora tem organização. Sim. Tem gestão. Então pensa que hoje nós somos várias igrejas, nós somos hoje 28 congregações abertas em 8 anos. Esse processo de multiplicação desde que eu assumi essa área da igreja, nós somos 28 unidades, 28 endereços, com 28 contas bancárias, com 28 CNPJs /01, 02, 03, 04, com uma contabilidade centralizada em um único livro, mas com uma contabilidade com 28 fluxos de caixa, né? Com uma metodologia de empresa. Ou seja, eu no meu curso, inclusive, sobre multiplicação de igrejas,
eu falo muito sobre isso. Eu tenho organismo e organização. A igreja ela é uma organização vista de fora para dentro, mas ela é um organismo de dentro para fora. Né? Então a gente precisa ter essa noção. Não dá para tratar a igreja como empresa, de dentro para fora. Mas lá fora, o governo, as instituições te enxergam como um CNPJ. Então você não pode dizer, não, eu sou igreja, eu sou organismo. O governo vai falar, o que é isso aí? Né? Eu não entendo isso. Então você precisa estar preparado nas duas áreas e saber que nós somos uma organização e um organismo. Ou, por assim dizer, um organismo prioritariamente e uma organização. Sensacional. Quero falar com você sobre transição. Eu sei que você não deve ser fácil assim. Eu acho que ser filho de pastor é um desafio, né? Muito. Um dos mais pesados. Cobranças. A minha filha tá rindo ali já, né? Será? Será que é pesado? Mas transicionar assim, um ministério, um cargo, eu acho que é uma dificuldade. É uma coisa bonita da gente ver, porque a gente percebe... eu tenho um amigo que ele sempre fala assim, que o filho de pastor, ele tem uma unção diferente, né? Porque ele viu muita coisa, ele aprendeu muita coisa. É como se você... É que nem o garoto que vai jogar bola e passava o dia inteiro jogando bola na rua, né? Porque ele vai... o dia inteiro tá com a bola. E vocês estavam o tempo todo dentro da igreja, trabalhando, fazendo essa liderança geralista, né? Uma hora tá numa coisa, outra hora tá noutra coisa, uma hora tá na mídia, outra hora tá no som, outra hora tá ministrando louvor, outra hora tá fazendo... Isso vai trazendo, mas é difícil transicionar, né? Tem gente que inclusive diz que o filho do pastor ele é privilegiado no sentido de, por ser filho de pastor, estar em determinados cargos. Não, irmão. Se você quiser estabelecer na tua igreja, faz um teste. Faz um teste, coloca o filho do pastor para concorrer no teste com todo mundo, você vai ver como de uma certa forma existe um destaque, não por ele ser filho de pastor, mas porque ele foi submetido a provas a vida toda. Enquanto o filho do irmão que não é pastor tava viajando, tava indo pra praia, tava jogando bola, o pai dele tava dizendo assim, não dá pra gente ir, porque eu tenho que dirigir ceia, eu tenho que dirigir culto, você vai ficar na igreja comigo. Olha lá, ele tá até chorando ali, ó. Não tá chorando. É isso, gente. A minha filha tá chorando. Você faz pós-graduação em ministério a vida toda. A vida toda. Então, assim, quando você é forjado lá fora, quando você é forjado na igreja, os de fora talvez não entendam isso. Mas um filho de pastor, quando ele vai pro seminário, ele já chega lá sabendo a prática como funciona. Sim, né? Sim. Não, eu né? costumo dizer que eu tenho muito orgulho, assim. Sim. Já fui criticado algumas vezes, você já deve ter sido também, que as pessoas às vezes querem criticar que os nossos filhos trabalham com a gente, né? Estão envolvidos no ministério, né? Mas eu tenho muito orgulho disso, porque eu tenho muitos filhos de pastor aqui, muitos. Assim, a última vez que eu contei passava de 100, de igrejas das mais diversas possíveis, né? E eu imagino que muitos não aguentaram a pressão, né? Eu tenho uma palavra muito, muito pertinente para os filhos de pastor. Porque um dia eu fui filho de pastor, não deixei de ser, né? Mas hoje eu sou pastor e tenho filhos. E então eu digo que eu tô no auge da vida de um filho de pastor que é filho de pastor e que tem filhos de pastor. Sim. Então eu olho para isso e eu digo para os pastores, que tem muitos aqui assistindo. Sim, com certeza. Não abram mão do cuidado com a sua casa. Porque muitas vezes a pressão que vem da igreja sobre os filhos do pastor, essa pressão ela é desonesta muitas vezes. É uma pressão excessiva. Por quê? Porque o ministério é meu. O chamado é meu, não do meu filho. O meu filho vai ter o chamado dele, a experiência dele. Mas o peso que se coloca sobre o pastor, muitas pessoas acabam querendo colocar sobre os filhos dele. E isso não é bom. Por isso que a gente tem visto tantos filhos de pastor se perdendo. Por quê? Porque ele não é pastorzinho. Filho de médico não é médico. Filho de engenheiro não é engenheiro. Não é doutorzinho, não é engenheirozinho, não é comerciantezinho. Não. O filho do médico é criança ou é adolescente. Né? Sim. Agora, o filho do pastor é criança. Ou é adolescente, ou é jovem, mas ele é só filho. Ele não escolheu estar ali. E aí, agora, por outro lado,
Deus sabe muito bem disso, Klaus. Né? Então ele olha para o filho do pastor com um carinho diferente. Ele olha para o filho do pastor sabendo que aquela pressão que ele recebe é outra, que aquela condição que ele recebe é outra. Por isso que quando o pai e a mãe, de uma forma muito pertinente, canalizam isso para trazer e protegem o filho, lá na frente você vai colher, como você hoje colhe com seus filhos, como eu colho com os meus filhos. Sim. Então isso é maravilhoso. A gente precisa proteger. Ao contrário de muitos pastores que deixam o peso, dizem, ele está sendo forjado para o ministério. Não, ele não está sendo forjado agora para o ministério através do que ele ouve das pessoas. Ele está sendo forjado por Deus. Eu acho até através que o diabo usa essas situações para expulsar ele do ministério. Muito. Porque eu sempre falo isso para minhas filhas. Quando elas chegaram numa idade, né, eu falei, olha, vocês precisam decidir o que vocês querem fazer. E assim... Tanto que minha primeira faculdade não foi teologia. Né? Então, eu fui primeiro para publicidade. E depois tentando você morou fugir. Fora uma época, né? Não, a minha irmã mora fora. Eu estive muito lá fazendo muitas coisas, mas acabei não morando. Mas a minha formação primeira foi na área de comunicação. E o primeiro passo era, eu vou usar isso na igreja, mas por outro lado eu tinha na mente assim, eu já podia ficar por ali, né? Eu imagino. Aí no último dia perto da minha graduação, na minha última prova, eu estava voltando da faculdade pela Anchieta, eu estava na Metodista, fazia publicidade lá, e aí eu rodei com o carro na estrada. Rodei porque eu estava voltando, eu tinha que trabalhar, eu tinha já a produtora, eu tinha gente me esperando e era 11 da noite, ia começar uma gravação, tinha feito uma prova, estava voltando correndo e estava uma chuvinha leve e eu rodei a uns 140 por hora na Anchieta. O carro rodou, desgovernou completamente e eu parei na contramão, não passava um palmo assim entre eu e o guarda-reio em cima de uma ponte. Misericórdia. E era para ter sido um acidente terrível. E aí eu lembro que aquilo passou, 2 ou 3 dias depois, Deus falou comigo assim, alguns dias eu te livrei da morte. E eu falei, Deus, eu te louvo por isso, te agradeço por isso, mas como é que eu te retribuo? Ele falou, volta pro lugar de onde você não devia ter saído. Eu falei, Deus, mas eu tô servindo, eu tô trabalhando com a minha produtora, eu tô fazendo as coisas e tal. Ele falou, não, mas eu te chamei e eu te levei para essa faculdade para você aprender e trazer isso pro ministério. Sim. Então a partir dali, eu já tava para casar, né? 1 ano depois eu casei, ou um pouco menos até. E aí foi um momento que eu estava muito bem com a produtora, tinha muitos funcionários, já estava muito avançado, com 21 anos, e eu abri mão de tudo. Então eu comecei a pegar meus maiores clientes, conversar com cada um deles. E não eram clientes assim, um cliente aqui, a padaria da esquina, não. Eu tinha banco como cliente, eu tinha montadora de veículo como cliente, eu tinha empresas de cosmético como cliente. Então, assim, era um garoto prodígio, assim, né? Sim. E eu comecei a abrir mão, passar para os meus concorrentes. Eu me lembro que um concorrente me procurou e falou assim, cara, que loucura é essa? Você lutou, fez licitação para ganhar determinada... participou de concorrência para ganhar determinada conta e agora você está entregando de graça para mim? Eu falei, porque Deus me chamou, você nunca vai entender isso. Ele falou, eu não consigo entender mesmo. E aí eu não quebrei, mas eu abri mão de tudo e fui ser pastor com um salário desse tamanho, pastor auxiliar, novinho, fui casar. Naqueles meses, alguns meses depois eu casei, eu lembro que isso aconteceu lá para fevereiro, março de 2003, eu casei em julho de 2003, e aí nos primeiros 2 anos de casado, era arroz, feijão e linguiça, salsicha, ovo, não tinha mistura, né? Então, para quem tinha saído de uma condição muito boa, sim, né? Sim. E você tem esse dom, né? Eu percebo isso. Uma vez, não sei se você vai lembrar, a gente almoçou junto lá no Edson Rebustini. Sim, me lembro, claro. Tempo. E eu fiquei te observando, eu estava numa outra mesa, a gente estava na mesa separados, assim. Sim. E era impressionante. Eu me lembro que naquele dia eu pensei isso, que você é um cara de conexão. Você chega, assim, né? Muito essa questão da publicidade, assim, você conecta, a pessoa fica teu amigo, né? Que legal. Esse é um dom que Deus te deu, né? Agora, o que eu fico pensando é que, às vezes, o filho do pastor, ele na transição, ele é muito massacrado. Sim. Né? No meu caso... como se pegasse um trem andando, né? No meu caso, eu tive um processo, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais.
porque a nossa transição foi uma transição muito bem feita. Meu pai, ele fez uma transição muito bem feita. Quantos anos tem seu pai hoje? Hoje ele tem 72. 72. E eu tenho 44. Sim. Com essa carinha de 43 e um pouco de dor nas costas. Então a cara de menino. Se olhar pra ele, dá uns 30 pra ele. Então, ele tem mesmo. E aí eu fiz... ele veio desenhando isso e eu fiquei 16 anos como vice-presidente dele. E assim, eu vim trabalhando dentro desse contexto de transição. A igreja já me aceitava de uma forma muito boa como segundo. E aí, num determinado momento, meu pai foi morar fora. E ele passou alguns meses, eu acho que 6 ou 7 meses nos Estados Unidos. E eu fiquei com a igreja. Aí ele voltou. Aí depois de um ano ele fez isso de novo. Ficou mais uns 6 meses fora. Uau. E depois ele voltou. E aí a igreja foi adaptando. E uma coisa que eu notei é que a gente começou a ter pessoas da minha idade mais, porque agora eu não era mais o líder de jovens, eu não era mais o segundo, eu já era o cara que estava começando a assumir, a igreja foi começando a perceber. E aí, até que chegou um momento que numa terceira ida dele para fora, ele estava na casa da minha irmã, que mora nos Estados Unidos, e ele disse para minha mãe assim, Deus falou comigo e chegou a hora. Eu vou ligar e vou falar com o Ricardo, dizendo que na próxima ceia eu passo para ele. E quantos anos seu pai? Isso foi em 2022, fevereiro de 2022, então faz 3 anos e meio. Ele tinha 69 anos, mais ou menos. E aí, nesse momento, ele me liga e fala assim, prepara que na próxima ceia eu vou passar para você. E aí eu falei, mas obviamente que eu já estava esperando por esse dia, mas eu vi que estava sendo muito bem desenhado, mas eu tomei aquele impacto. Na ceia, pra ceia, eu comprei um paletó novo, né? Pra ir pra lá. E a gente tem uma cena muito bonita que virou até um quadro que tem no meu gabinete, que fizeram, que é exatamente dele com a imposição de mãos, passando mesmo o cajado. E aí foi o primeiro ano da minha sucessão. No primeiro ano, eu falava sim pra tudo. Todo mundo que queria fazer o que quisesse na igreja era assim. Tá tudo dando, pode, claro que pode. Porque eu tava morrendo de medo de ser rejeitado. Verdade. Então né? eu falei sim pra tudo. O clima, né? Tudo é comparado, né? Então todo mundo adorou. Foi incrível, mas os números foram ruins, as coisas deram errado. Mas assim, tava tudo dentro de um contexto que fala assim, e aí? Tá todo mundo fazendo o que quer, a igreja não pode fazer o que quer. Tem que fazer o que tá na visão de Deus na vida do pastor, né? Sim. O pastor recebe essa visão e ele tem que direcionar. E aí Deus começou a me cobrar. Eu falei, não, então no ano que vem eu vou dar uma ajustada. E aí no outro ano eu comecei a falar os nãos necessários. E a rejeição veio? Veio. Aí eu comecei, obviamente, a receber com muito respeito. Eu nunca tive nenhuma situação de desrespeito. Nosso povo é muito querido, muito educado. Legal. Mas eu começava a notar que assim, quando eu falava sim, as pessoas me amavam. Mas quando eu falava não, elas ligavam pro meu pai. Olha o que seu filho tá fazendo aqui. Então, só tem que dar o jeito desse menino. Exatamente assim. Aí o legal é que a gente tava muito fechado. Porque legal. Foi uma coisa de Deus. E foi uma coisa que ele planejou. Aí ele ouvia a pessoa com o maior respeito. Falei, é mesmo, irmão? Ele fez isso, ele falou isso, tá certo. Mas ele que é o seu pastor agora. E esse era exatamente o momento em que a coisa... Então, nesse momento, algumas pessoas foram embora, naturalmente. Poucas, diga-se de passagem, poucas. Mas a gente teve algumas perdas daquela pessoa que não está disposta a ser pastoreada, né? É aquela pessoa que quer fazer o que quer. Mas assim. Você falou uma coisa interessante, né? Eu vejo que muitos pastores, eles não preparam a transição. Né? Sim. Eles chegam uma hora assim que eles não aguentam mais, ou eles preparam, ou a transição acontece porque eles ficaram doentes. Ou porque morreram. Essa é a pior. Ou porque caíram, né? Às vezes. Tem essa a transição em morte é a pior. Por quê? Porque não se preparou um caminho. Sim. Né? Então a sucessão tem que ser preparada e tem que ser feita em vida, porque em morte a vontade do pastor em questão, do que faleceu, ela não se dá a conhecer de uma maneira clara e objetiva. Por quê? Porque ele foi tirado, né? Exato, porque ele
deixou alguma pendência no sentido de dizer. Então o que tem que acontecer? Não adianta você falar, deixa por escrito, eu quero que seja fulano, dessa forma ou daquela forma. Sempre haverá dúvidas. Por isso que o primeiro ano da transição eu falei sim para tudo, e no segundo ele falou que eu era o pastor. E as coisas foram acontecendo. E eu continuo honrando, ele tem estado comigo. O pai se torna um conselheiro. Total. Ele é o nosso pastor presidente do ministério. Então, ele cuida de todas as igrejas e hoje, assim, se você perguntar para ele sobre cada igreja, ele vai em cada igreja, ele prega em cada igreja, ele e minha mãe viajam para as igrejas e vão e recebem os pastores e cuidam dos pastores e esposas, atendem cada um. Mas quer ver ele sumir da sala? Faz uma reunião administrativa, abre uma planilha. Em 5 minutos ele arruma uma ligação telefônica, eu só vou ali, já volto, e desaparece. Não é mais o cara. Não é mais, e nem quer ser, entendeu? Agora, quer um conselho? Quer uma dica bíblica? Quer fazer uma pergunta do grego? Uau, ele vai ficar a tarde toda com você. Agora, uma vez eu escutei de um amigo nosso em comum, não vou citar o nome dele, mas depois a gente no off eu falo, que quando ele passou pela transição, um pastor disse para ele, a sua igreja primeiro vai cair um pouco e depois ela vai voltar a subir. Você passou por esse processo? Passei, mas aí é que tá. O dele foi bem violento. Então, né? O tamanho da parábola é determinado pela qualidade da sucessão. Entendi. Tá? Então, assim, ela cai muito se você suceder mal. Ela pode cair até o ponto de se estabacar. Como alguns casos que a gente conhece por aí, de igrejas que na sucessão racharam. Nada pode ser pior do que um quebra de uma igreja por causa de uma sucessão errada ou mal feita. Né? Então a sucessão ela tem que ser demonstrada aos poucos. Sempre vai haver uma opinião divergente? Vai. Mas não é sobre opiniões, é sobre visão. Igreja não é tocada com opiniões. Ela é tocada a partir de uma visão dada por Deus àquele que é o líder. Né? Cada igreja tem uma metodologia. A nossa, por exemplo, é uma igreja episcopal. A Assembleia de Deus ela é um ministério episcopal. Então, a gente entende que a visão está com o pastor. Só para quem não entendeu, o que é o ministério episcopal? A gente tem, por exemplo, o modelo representativo, o modelo presbiteriano, por exemplo, onde o presbitério vota e decide. O modelo batista, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos ele determina quem vai ser o pastor. Então a igreja se reúne e vota o pastor ou não, né? O modelo de... Cada igreja tem um e modelo. A sua é o conselho... O episcopal? Não, o episcopal não. O episcopal é o pastor. A igreja é dirigida pelo pastor. Sim, né? É o meu modelo. É o modelo, a igreja é dirigida pelo pastor, ponto. Então se a pessoa não está satisfeita, ela está livre para ir para outra igreja. Né? Tranquilo, mas é assim, mas é autocrático. A maior denominação do mundo chama-se Assembleia de Deus. Eu acho que deu certo, né? Nem se fala. É autocrático, mas o que eu acho que as pessoas criticam um pouco hoje, eu já fui criticado por isso, inclusive, é a questão do filho de pastor trabalhar na igreja com o pai, né? Porque eles falam, isso aí o pai, nepotismo. É nepotismo e tal, né? Eu tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte, para mim é um orgulho ter minhas filhas trabalhando comigo, porque isso mostra que elas tiveram toda a oportunidade para fazer o que quisesse, como você podia estar morando nos Estados Unidos como sua irmã, você podia estar com a sua empresa, você podia... E vamos ser sinceros, no padrão, a própria faculdade que você tem, que a gente nem falou disso, vamos falar disso também, que é uma faculdade incrível, né? Que é extremamente conhecida no Brasil e tradicional, que gera muito mais recurso, né? Para você financeiramente, para o seu pai, graças a Deus, para a quantidade de alunos que vocês têm, né? Sim. Que é gigante, né? Então, assim, na verdade é uma questão de que Deus vem formando, né? A transição, né? Deus vem trabalhando o coração, né? Eu volto lá atrás para essa resposta de nepotismo, de filhos trabalhando e tudo mais. Os meus ainda não trabalham porque ainda estão no colégio. Sim, tem 16 anos. Mas vão trabalhar. É líquido e certo isso. Por quê? Porque estão sendo preparados para isso. Uma questão muito importante que as pessoas... E aqui eu tô tranquilo para ser cancelado, tá? Não vamos ser, com certeza. Eu tô em paz com isso. Mas eu não ligo também. Eu tô em paz. Inclusive, @Ricardo Brunelli. Entra lá, joga lá no meu. Mas assim, vem com respeito, porque eu apago comentários mal criados. Eu nem vejo as minhas... Não, eu vejo todos, respondo todos. Eu sou... eu vou... Mas assim, comentou com respeito, você pode discordar de mim de fio a pavio. Tá tudo bem.
Se vier com respeito. Claro. Se for sem respeito, aí eu já não gasto meu tempo, né? Uhum. Mas se vier com respeito, a gente conversa numa boa. E o que acontece? Eu tenho essa visão de que, por exemplo, na minha igreja tem um médico muito querido, dono de uma clínica, ele é um cirurgião plástico. A esposa dele trabalha com ele é uma farmacêutica. E as 2 filhas se formaram médicas e trabalham com ele. É muito comum. Então, aí você deve estar pensando assim, mas igreja não é empresa. Vamos voltar lá no começo? Organização e organismo. O filho do pastor, que é o gestor da igreja, que é o gerente, que é o diretor desta organização, colocou pessoas da confiança dele, e por que não os filhos, para trabalhar dentro da organização. A Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. Ela está falando de organismo? Não, o organismo não tem salário. Quem tem salário é a organização. Né? Quem paga é a organização. Então, se desenvolve um bom trabalho, eu sou contra que esteja lá porque é filho do pastor. Mas foi criado dentro de um contexto de confiança e competência, por que não? Não. Qual é o problema? E eu acho que também vai uma outra coisa. Eu acho que se torna, num tempo, uma referência da família do pastor. Sim, porque, por exemplo, quando eu vejo isso, né? Já que o filho tem que ser um exemplo no organismo, por que ele não pode ser um exemplo na organização? Exato. Então as pessoas elas gostam muito de criticar, de apontar o dedo e falar assim, o filho do pastor, então ele é o pastorzinho? Ué, então o filho do gestor é o gestorzinho. Então. Por que não? E na verdade é o que você falou, né? Existe toda uma questão, por exemplo, por que essa moça virou médica, né? Porque ela foi inserida nesse mundo, ela foi conhecendo esse mundo. Imagina eu querendo ser médico. Então. Né? Não tem um médico nem no pai, nem no vô, nem no bisavô, no canto nenhum tem médico, ali eu vou ser médico. Isso, né? Eu acho que existe essa questão, né, de você estar envolvido. Agora, isso é comum em qualquer área, né, Klaus? Eu acredito também. Em qualquer área. O filho do advogado costuma ser advogado. É regra? Não é regra. Assim como não é regra o filho do pastor ser pastor. Mas eu acredito que por causa de todo o sofrimento que vocês passaram, né, e vocês passaram os sofrimentos, porque, por exemplo, o ministério do seu pai não começou gigante. Claro que não. Entendeu? Claro que não. E houve todo um processo, né, como você falou, de modernização, de transformação, né? Eu me lembro que quando eu conheci a sua igreja, eu deveria ter uns 22, 24 anos que eu fui ministrar lá na sua igreja. Que legal. E já estava começando, veja bem, era o início de um processo de modernização para a Assembleia de Deus, por causa do seminário que estava chegando e tudo, né? E o seu pai sempre foi uma referência de estudo bíblico. E pagou um preço enorme com essa modernização, né? Imagina, nos anos 80, 90, a igreja, a pessoa da igreja, a mulher na igreja de calça comprida, corta o cabelo, que coisa impressionante. A própria questão, fazer um seminário teológico para a Assembleia de Deus, né? Isso é uma coisa muito fora do contexto. Disruptiva, né? Agora, o que eu sinto assim é que eu acredito muito nisso, que vocês têm uma unção especial por causa disso. Amém. Eu me lembro uma vez que a Laís era pequenininha, a minha filha, ela foi para a classinha. E aí a professora estava dando aula e tal, não sei o quê, e perguntou uma historinha, e ela sempre respondia todas as historinhas. Mas aí um dia ela perguntou uma historinha que ela não lembrava. E ela pegou, a professora falou assim, como você é filha do pastor e não sabe contar essa história? Pois é. Então entendeu? eu não sou o pastor, pequenininha, tá? Era bem pequenininha, né? E ela veio chorando. Você falou essa frase agora, eu voltei uns 30 anos atrás. Né? Então, você deve ter experiência. E aí ela falou, pai, eu não sabia a história, e ela ficou brava comigo. Eu falei, não, filha, ela não ficou brava. Não, mas ela falou que eu sou sua filha, eu tenho obrigação de saber a história. Eu cansei de ouvir isso. Aí a minha esposa é filha de pastor, né? Então ela foi... Eu sou irmão, né? Mas a minha esposa é filha, né? O Pascoal me criou, meus pais são separados, o Pascoal me criou. Mas não é a mesma coisa que ser filho, né? Claro. Assim, e aí o que aconteceu é que ela foi falar, falou assim, olha, você não cobre das minhas filhas aquilo que Deus não está cobrando dela, né? Ela não é uma pastorzinha. Né? Exato. Mas por outro lado também eu acho que essas cobranças que fazem vocês sofrerem e marcam a vida de vocês, trouxeram um nível de liderança para vocês muito maior do que a média, porque uma coisa é você administrar uma empresa que você pode pagar um salário, que você pode mandar embora que você quer,
O Peter Drucker falava muito sobre isso, né? Falava assim que a maior organização para você treinar um líder e saber se ele é um líder de verdade é uma sociedade sem fins lucrativos, né? E vocês foram criados nesse ambiente, né? Exato. Então vocês aprenderam a ter que ficar quieto, vocês aprenderam a ter que fazer cara de paisagem, Exato. Vocês aprenderam a ter que às vezes dar uma resposta assertiva, né? A dor forja, né? A dor forjou. Então eu acho que tem uma unção também especial sobre a vida de vocês, que quando a pessoa consegue trabalhar isso, e aí como você, né, eu vejo isso também no meu sobrinho Michel, né, quando vocês têm uma referência também séria dentro de casa, né, apaixonada pela obra, né, isso exemplo, né? Um exemplo, né? Quando não tem, aí eu acho que causa rebeldia, né, causa aquela coisa de, sabe, isso é muito duro, né, mas quando tem essa referência da paixão, eu acho que a paixão gerou em vocês também o desejo de servir, né? E Deus usa muito isso. Sem dúvida, eu sempre tive esse desejo, mas eu disse por muitas vezes, principalmente na adolescência, eu falei, não quero ser pastor não. Por quê? Imagina, porque era muito pesado, né? Principalmente assim, era o começo, era igreja pequena, era o início de tudo, construção de templo, e então é assim, o pessoal fala, porque pastor, porque dinheiro de igreja. Cara, sabe pra onde vai o dinheiro de igreja, irmão? Pra construção, inclusive o do salário do pastor vai também, entendeu? Então assim, a gente passou, o começo é muito difícil. Depois melhora um pouco porque acaba a construção, mas é muito aperto, né? Não, e a Bíblia fala sobre isso, né? Que a gente não deve amarrar a boca do boi que debulha, né? É isso. Porque às vezes a gente tem uma questão dessa ideia de que a gente está aqui, é como se ser pastor fosse uma coisa muito fácil, né? Tipo assim, quando as minhas filhas estavam terminando a faculdade, né? Eu falei, eu não tive essa oportunidade, mas você vai entender isso. Eu falei, vocês têm a oportunidade do mundo, né? Sim. Porque vocês são uma geração, embora eu sou um pouquinho só mais velho que você, mas vocês são uma geração que a porta estava aberta do mundo, né? Então, antigamente, na geração do seu pai, por exemplo, o cara para ir para outro país era uma loucura. Era uma loucura. Você tinha que ter muita condição financeira, era outro momento, era muito diferente. Era muito diferente. É uma coisa diferente. E agora vocês tinham um mundo pela frente, né? Sim. E vocês falaram, não, eu quero servir ao Senhor. Eu quero ganhar almas, né? E com esse Mas o chamado te alcança. O chamado te alcança. Não adianta, ele te busca. Você pode falar que não quer, lá na frente teu coração queima, chega uma hora que você fica assim, não sabe o que fazer, porque tem que você quase que implode se você não obedece o chamado. Uma vez no seminário eu escutei uma frase, você falou isso, eu lembrei, que o pastor falou assim, tem gente que vai pro seminário porque tentou tudo na vida e não deu certo. Aí ele fala, vou ser pastor. Eu não dei certo em nada, mas eu vou ser pastor porque as pessoas têm que me obedecer, porque eu sou incrível, né? O professor no caso do filho do pastor, aquele que tem chamado, muitas vezes ele pode ir para onde for, Deus vai buscar ele lá. Então, aí é o inverso. É o inverso. Você poderia fazer tudo. Inverso. O Charles Swindoll uma vez contou no livro dele que o pastor dele perguntou assim, ele falou, eu estou me sentindo chamado, né? Aí o pastor do Charles Swindoll falou assim, você faria alguma outra coisa que você seria feliz, tão feliz quanto ser pastor? Aí ele falou, pensou, falou não. Então isso é um chamado. Boa. Porque ele já era da Marinha, né? O Charles Swindoll já estava fazendo carreira marinha e tal. Sim. E eu nunca esqueci disso. Você faria alguma coisa que você seria feliz, tão feliz quanto ser o chamado de Deus na sua vida? Não. Então você está sendo chamado para isso, vai fazer. Eu penso que o chamado ele é muito individual, ele é para cada um de uma forma. Sim. E quanto ao meu, nessa questão de abertura de novas igrejas e tal, eu comecei muito certo disso. Eu me lembro que eu reuni algumas pessoas da igreja, porque eu precisava de colunas ali para me ajudar, né? Sim, imagino. E reuni algumas pessoas ali e eu tive gente assim, que a maioria por educação não riu, né? Quando eu falei, nós vamos abrir 25 igrejas em 7 anos. E quando você assumiu, você só tinha, então, 3 igrejas? As igrejas começaram, quando eu assumi primeiro, eu assumi a expansão. Sim. Né, que foi esse projeto que eu criei. Tá. No meu livro eu conto isso logo no começo do livro, dizendo assim,
dessa conversa que eu tive com meu pai. Puxa, eu tô limpando em casa. Você me deu uma, deixa eu conto dessa conversa. Foi uma conversa muito difícil, porque era o meu ministério, não era o dele. Sim. E para ele entender aquilo no primeiro momento era difícil, né? Porque ele tinha uma visão para mim. Eu era o número 2, eu era o braço direito, as coisas estavam acontecendo. E o processo sucessório não tinha começado ainda. Isso era 2016. E aí eu chego na sala dele e falo, olha, eu preciso te contar aqui, meu coração tá queimando por abertura de igrejas, isso, aquilo, outro. E aí, só que eu abordei de um jeito errado, né? E aí isso já faz 10 anos, mais um pouquinho, não, quase 10 anos, 9 anos, né? Eu abordei do jeito errado, ele virou e olhou pra mim, porque eu tava cobrando, né? E eu já tava com isso queimando tanto no meu coração, fui com muita intensidade. Ele olhou pra minha cara e falou assim, bateu o computador dele assim, fechou, colocou dentro da bolsa e foi embora. Não falou nada? Não falou nem sei, me deixou lá assim. Meu Deus. E aí, no dia seguinte, quando ele chegou, a sala dele é do lado da minha, o gabinete, até hoje, o gabinete dele, eu preservo o gabinete dele do lado do meu. Ele vai só quando ele quer, mas ele tá lá o gabinete dele. E aí ele chegou no gabinete, eu entrei atrás dele, e aí sentei, ele falou, poxa, já vai começar com aquela história de ontem, nisso entra minha mãe. E tranca a porta por dentro e tira a chave. Oh. Aí virou, aí meu pai tava em pé, eu tava sentado, ela virou pro meu pai e falou, senta aí. Aí ele olhou assim pra ela e falou assim, vocês precisam conversar. E não é teu filho que tá aqui não, tá? É teu vice-presidente que tá falando com vocês. Se você não ouve, ele vai embora. Aí eu percebi que ele caiu a ficha. E aí é uma dificuldade pro pai, né? Ele reconhecer que Deus tem uma obra. Aí caiu a ficha, aí ele parou e falou, tá, fala. Aí eu falei, não, pai, Deus tá me dando um ministério, um chamado, eu só quero saber se eu faço aqui dentro ou se eu saio. Eu já comecei errado de novo, né? De novo, né? Aí ele já ficou bravo, não, mas a minha mãe falou, calma, você tem que dizer pra ele o que é, qual é a ideia, a visão que Deus te deu. Aí eu comecei a explicar. E aí ele quis sair por uma tangente muito boa, porque aí ele entregou assim, colocou no meu colo tudo, ele virou pra mim e falou assim, então, me apresente um projeto, tá bom? Agora eu tenho mais o que fazer. Fez assim, né? Meu Deus. Eu falei, o senhor quer um projeto? E eu sempre fui uma pessoa extremamente planejada pro que eu vou fazer. E eu já tinha esse projeto pronto há 5 anos. Que legal. Com 80 e tantas telas de apresentação, com desenho da igreja que eu quero pastorear. Com 19 anos eu desenhei a igreja que eu quero um dia construir. Então você está me dizendo que de 2016 até agora vocês já abriram 25 igrejas? Não, foi depois ainda. Depois ainda? Foi depois, Meu Deus. Porque aí o que aconteceu? Eu saí, falei pra minha mãe, eu preciso da chave, porque eu preciso pegar meu computador na minha sala. Peguei o computador, liguei na TV dele e comecei a apresentação. E ele tava de costas na mesa atrás, assim, eu apresentando. Foi mais de 1 hora e meia de apresentação. Quando eu terminei a apresentação, eu virei pra saber o veredito dele, tava chorando. Foi aí que eu tomei um impacto. Falei, acho que eu fui forte demais. Minha mãe e ele, os dois, assim, se acabando com o projeto. Aí ele virou pra mim e falou assim, pode fazer. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu fiz uma apresentação de 1 hora e meia. Eu falei, pode fazer? É meio lacônico. É de matar, né? De matar. Eu preciso de uma certa liberdade, porque eu vou gastar. Pra fazer, eu vou, né? Porque gasta. Você vai abrir igreja sem gastar, como é que faz? Não dá. Ele falou, pode fazer. E nós tínhamos naquela época a igreja sede e uma pequena congregação em Osasco. Que era uma congregação assim, muito mal estruturada, com poucas pessoas, um salãozinho muito derrubado. Eu falei, posso começar por aquela? Ele falou, pode, começa por ela. Então aí a gente começou a trabalhar, eu montei um time, isso era setembro de 16. Em maio de 17, a gente inaugura a primeira igreja, que não foi aquela que ela ainda estava em obras, a gente inaugurou um pouco depois. E ali, de maio de 17 até agora, foram 28 igrejas abertas. E com pandemia no meio, né? Com pandemia no meio. Na pandemia foram 9 igrejas abertas, durante a pandemia. Durante a pandemia. Abria um pouquinho, a gente fazia a obra e fechava de novo. Teve igreja que eu inaugurei e uma semana depois, lockdown e a gente com culto pela internet. Foi uma loucura, mas estamos aqui. Eu quero fazer uma parte 2 dessa parte aí depois. Estamos no final. Agora é com você. O que você manda de recado para os nossos liderados? O que você sente no seu coração? Pastor Klaus, eu acho que todo líder, ele primeiro precisa ser apaixonado pelo seu trabalho, pelos seus liderados. E ser apaixonado envolve muita coisa. Envolve confiar, envolve acreditar, envolve se doar. Então, quem lidera pensando que está chefiando, não tem um futuro, né?
há de se ter a noção certa de funcionários e voluntários. Eu hoje, pela graça de Deus, lidero centenas de voluntários e algumas dezenas de funcionários. Os funcionários, você trata de uma forma, com respeito, mas a cobrança é um pouco diferente. Sim. Ele é motivado pelo ganho, né? E também por um contexto que o envolve secundário. Já o voluntário, não. Ele não tem o ganho, então ele tem que ser motivado pelo amor, pela paixão, pelo sonho, pela fé. Então, o líder, ele tem que estar sempre um passo à frente, sempre idealizando. Ele não tem que ser taxativo, ele tem que ser aquele que ouve, ele tem que ser aquele que considera, mas ele não pode aceitar tudo. Porque se ele aceita tudo que dizem para ele, a igreja dele vai virar um polvo, né, cheio de tentáculos diferentes que se movem por conta própria. Não, ele precisa ter um entendimento das coisas de Deus e também da visão que Deus deu. Então, por exemplo, na minha igreja é uma igreja que tem centro de recuperação para drogados? Não. Ela pode ter um dia? Pode, mas hoje ela não tem. Isso é uma falha? Não. Isso é uma visão, é um direcionamento. Eu sou contra? Claro que não, mas eu tenho prioridades. Deus nos chamou para plantio de igrejas e nós estamos plantando igrejas. E a gente tem uma regra no plantio de igrejas. Qual que é o meu direcionamento? É Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis a virtude que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E como é que eu divido isso, trazendo para a nossa realidade? Receber a virtude fala de algo, de um presente de Deus sobre a nossa vida. Sim. Um chamado, uma visão, um conhecimento e um conhecimento aperfeiçoado. Agora, ser testemunha é uma escolha. Nós escolhemos testemunhar, nós escolhemos repassar. Eu posso reter, mas a gente escolheu falar daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente ouviu. Sim. Então a gente escolhe testemunhar. Agora a gente pode testemunhar no varejo ou pode testemunhar no atacado. Né? Testemunhar no varejo é o evangelismo pessoal, eu vou de um a um, eu vou falando e não tem nada de errado nisso. Sim. Mas quando você resolve plantar igrejas, você está fazendo que pessoas façam aquilo por você de uma forma no atacado, você está fazendo isso de uma forma coletiva, de uma forma ampla. Sim. Então a gente estabeleceu critérios para que isso fosse feito em larga escala, de forma quase que industrial. Então a gente começa a multiplicar. E como? Desordenadamente? Não. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Existe uma regra, onde é que meu braço alcança? Eu tenho uma igreja aqui, eu vou começar, no meu caso, tá? Eu vou começar plantando uma igreja na Austrália. Como? Como é que eu alcanço? Eu tenho um casal de missionários lá, tudo bem, mas e aí? Eu mando recurso, mas recurso resolve tudo? E comunhão? E o partir do pão? E o tempo junto? Deu apoio. Né? Então como é que a gente começou? A gente começou abrindo na nossa cidade. Por quê? Porque ela é a nossa Jerusalém. Então São Paulo e Grande São Paulo, nós começamos a abrir. E assim, dá pra gente abrir milhares de igrejas, porque São Paulo e Grande São Paulo é um país. Né? A gente tá falando aí de milhões de habitantes. Sim. Só nesse pedaço. E aí a gente vai para a nossa Judéia. A Judéia fala do nosso estado, né? Porque Jerusalém é uma cidade dentro de um estado que é chamado Judéia. Então, o estado de São Paulo. Então, nós abrimos igrejas no interior de São Paulo. Algumas igrejas no interior, estão outras pipocando. Vamos abrir mais uma agora, no ano que vem também no interior. E o que é Samaria? Samaria é o estado ao lado, né? Então, nós inicialmente começamos com o Rio de Janeiro. E temos 2 igrejas no Rio. Aí, outro estado ao lado, Paraná, já temos uma igreja no Paraná. Agora, subindo um pouquinho, abrimos recentemente uma igreja em Salvador, na Bahia. Então, os estados ao lado vão tendo outros estados ao lado. E a gente vai chegando até eles. E os confins da terra? Missões. Fala de nações. Então, nós já plantamos a nossa primeira igreja em Portugal, que é na cidade de Viseu, no norte de Portugal, próximo ali a Coimbra, Porto, por ali. E agora... daqui a 2 dias a gente começa os cultos em Lisboa, ainda no modelo de Bereana no Lar. Que legal. Né? E já temos um culto acontecendo também nos Estados Unidos, também no modelo de Bereana no Lar, que provavelmente, querendo Deus, virarão igrejas. Então estamos também caminhando para os confins da terra. Vamos parar de abrir na Jerusalém? Não. E na Judéia? Também não. E em Samaria? Não, nossa Samaria tem que cobrir o Brasil. Sim, e quando cobrir todo o Brasil, tem os estados dos países próximos.
né? E os confins da terra são os lugares onde o braço não alcança, mas onde a gente envia pessoas. Sim, então, tudo isso tem que ser feito. É como a gente tem caminhado, porque o ID de Jesus, o ID de Mateus 28, é um ID sobre ensino. Uma pergunta, não sei se eu tenho tempo para isso, uma pergunta que muita gente me faz é, tudo bem, entendi seu método de abrir igrejas, entendi seu chamado, faz sentido, ele é orgânico, mas ele também é estratégico, mas e quem enviar? Né? Como é que como ter pastores para essas igrejas? Treinando, ensinando. Mateus 28, portanto, ide, ensinai todas as nações. Você só ensina nações se você manda alguém que aprendeu antes. Sim. Então, quando a gente estabeleceu a abertura de igrejas, a gente escolheu ferramentas. Existem 3 pilares para nós, para a abertura de uma igreja. O pilar físico, o pilar lógico e o pilar físico, lógico e o pilar doutrinário. O físico fala do prédio, da estrutura, das ferramentas, daquilo que eles vão usar como estrutura. Precisa ter um mínimo. Não dá para você falar pro cara, se vira, vai fazer culto aonde? Vai da ponte? Não dá. O pilar lógico, que a gente chama, ele é um pilar de estruturas técnicas. Hoje, não dá para funcionar sem um bom aplicativo, sem um bom sistema, sem uma metodologia que o governo entenda, sem uma documentação justa, sem uma fluidez de corporação e também uma fluidez de organização. Sim. Então isso é importante, materiais e tudo mais. É isso, para funcionar de acordo com o que tem que ser uma organização e também um organismo. Mas o pilar doutrinário ou o pilar da palavra, né, é o ensino. Então, quem vai ensinar, a partir do que vai ensinar, qual o método que vai usar, quais os métodos de crescimento, quais os materiais para pequenos grupos, para crianças, para adolescentes, para adultos. Então, disso daí vem todas as nossas escolhas doutrinárias, que seguem uma linha, que é a nossa linha doutrinária, e o treinamento dos pastores se dá pelo nosso curso teológico, que se me permite aqui falar do curso, que é um curso teológico por extensão, 100% em vídeo. Você pode conhecer o curso e fazer degustações das aulas. Hoje ele tem 208 aulas, são 16 matérias, é reconhecido pelo MEC. Olha, é uma faculdade teológica, não no intuito de ser um bacharel, mas é um curso teológico de extensão universitária, funciona como um lato sensu, como uma pós-graduação. E você pode conhecer pelo site mide.com.br, mide.com.br. Muitas igrejas muito grandes têm adotado essa ferramenta para treinamento dos seus obreiros. Você faz no seu tempo, você faz no seu lugar, onde você quiser, dá para fazer o curso pelo celular, pelo computador, pelo tablet, a qualquer tempo. Ele é vitalício e ele pode ser feito de uma forma mais rápida, ou você pode fazer em 2 anos, 3 anos, 1 ano, 6 meses, depende da sua intenção e da sua velocidade. E o material é mide.com.br. A gente manda 208 aulas em vídeo, 1.700 páginas de material de apoio, 48 simulados, 16 provas, certificado. É muito legal. Vale muito a pena. Legal. E é um treinamento fantástico. Maravilhoso. Com professores, mestres e doutores na área. Você vai estudar Bíblia livro a livro, os 10 temas da teologia sistemática, geografia bíblica, história eclesiástica, evangelismo, missões, costume judaico, tem coisa demais. Né? Jesus falou isso, né? Pelos frutos conhecereis. Às vezes a gente é tão perseguido, e vocês foram perseguidos, né? Sim. Mas o fruto está aí, né? O fruto permanece. E o fruto é que as pessoas... Às vezes a pessoa julga, critica e não olha o fruto. Né? Mas todo bom fruto começa numa pequena semente. 28 igrejas em 8 anos, 7 anos. Não é um milagre. E estamos apenas no começo. E Deus abrindo para todo lugar. Deus não nos deixou viver 1% ainda do que a gente tem para viver. É assim que a gente pensa. Creio. E o principal, eu sempre digo, Deus não nos mandou parar. E do jeito que você tem esse coração de servo, assim... Deus não vai parar. Glória a Deus por isso. O mais importante, pastor, sobre a liderança, e com isso eu quero concluir, é que de tudo isso que nós falamos, um líder que não treina novos líderes não é um líder capacitado para estar no lugar onde está. É verdade. Por isso que eu gosto desse podcast, para ir para te treinar. Ricardo, querido, pastor amigo, muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Foi um privilégio. Privilégio ter você aqui. Uma alegria. Foi esclarecedor, abriu a minha mente. Você foi uma benção. Obrigado, viu? Olha, longe de mim pensar que eu tenho
condição de contribuir numa poltrona como essa, como tantas pessoas que passam por aqui. Mas se alguma coisa fez sentido... A Laís até chorou aí no cantinho dela. É que filho de pastor é tudo chorão. É verdade. Gente, querida, obrigado por você estar aí. Se você gostou do podcast, né, indica para alguém, envia para algum amigo. Tenho certeza que a palavra vai falar no coração dele. E quem quiser te seguir, Ricardo Brunelli, @ Ricardo Brunelli, é isso aí. No Instagram. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana de graça e tudo quanto fizer prosperará. Amém.